Fala pessoal, e que tal criar uma porta paramétrica no Revit que, além das dimensões que você encontra nas portas nativas do software, você também consiga ajustar o ângulo de abertura da folha das portas? Ficou interessado? Então dá uma olhadinha agora na tela do Revit, no nosso exemplo já pronto, que nós vamos trabalhar nessa videoaula. Então aqui nós temos a porta do Revit já com ângulo de 90 graus de abertura. Eu vou alterar, por exemplo, para 45 graus e dar um aplicar. Você pode ver que a porta alterou a angulação de abertura dela. Se eu quiser, eu também posso fechar ela digitando 0 graus. Ela vai se fechar normalmente. Posso alterar novamente para 60 graus, por exemplo, e ela abre. Então, você ficou interessado, quer aprender como desenvolver uma porta dessa no Revit? Então fique com a gente logo após a vinheta. Então, pessoal, agora nós vamos partir aqui para a tela do Revit, ok? Então aqui nós estamos já na tela do Revit. Eu vou fechar esse exemplo aqui da família paramétrica que nós criamos. Então, clicar aqui no xizinho. Vou salvar as edições que eu fiz, porque eu estava mexendo nela agora há pouco. E vamos então trabalhar com uma nova família. Para isso, eu venho aqui na guia Família, lembrando que eu estou com Revit 2020, ok? Então eu venho aqui na guia Famílias e clico em Novo. Aqui em Novo, ele vai me abrir na biblioteca de modelos de criação de famílias do Revit, tá? É uma biblioteca padrão que já vem com o Revit. Então, eu tenho certeza que você tem essa pasta no teu computador. E logo que você clica aqui novo em famílias, ele já vai abrir para você, tá? Nós temos outras bibliotecas aqui do lado esquerdo também. Mas no caso, nós não vamos mexer, tá? Aqui então nessa lista, eu vou procurar por porta métrica. Então eu tenho aqui, ó, porta métrica. Essa vai ser a nossa base. E vou clicar então em abrir. Clicando em abrir, ele já vai aparecer para você aí, né, na planta baixa, né, como se eu estivesse olhando a planta baixa dessa porta. Abrindo o 3D dela, nós temos aqui só a moldura. Eu vou alterar essa escala, clicando aqui no canto inferior esquerdo, para 1:5, só para diminuir aqui essa visualização, não me atrapalhar tanto, ok? E agora o que nós precisamos fazer? Vou abrir uma vista frontal, então venho aqui em elevações, pegar uma vista do exterior, dando 2 cliques nela, claro, e eu consigo olhar a minha porta de frente, ok? Então, olhando minha porta de frente, eu vou fazer a parte interna dela, o acabamento interno dela, que seria a batente no caso. Para isso, eu venho aqui na guia Extrusão, clico na guia Extrusão e clico na minha ferramenta de retângulo, ok? Cliquei na minha ferramenta de retângulo, vou pegar do canto inferior esquerdo e clico na ponta até o canto superior direito. Dou um clique, não aperto o ESC ainda, aguenta, não aperto o ESC. Simplesmente, com o mouse aqui, com tudo isso ativo, você vai pegar e vai clicar no cadeado lateral, e vai fechar o último cadeado, que no caso é esse aqui em cima, ok? Então, fechei esse cadeado. O de baixo, por enquanto, não, ok? Então, vou dar um ESC para encerrar agora esse comando que eu estava mexendo e vou criar uma nova agora. No caso, uma extrusão, mas eu vou aproveitar a cópia de linhas, tá? Então, o que eu faço agora? Vou pegar aqui a ferramenta de Offset, então o deslocamento, clico nela e vou dar aqui o meu deslocamento, onde está o valor de 15 milímetros, tá? Lembrando que eu estou trabalhando em milímetros aqui. Dei o valor de 15, deixo copiar habilitado, porque eu quero copiar essas linhas aqui para dentro, tá? Ou, um jeito mais fácil, ó, ao invés de eu dar esse offset interno, eu simplesmente, né, dei um Ctrl Z ali para cancelar o comando, dei um ESC, pego a minha ferramenta de retângulo, digito o valor de 15, né, que vai ser o meu deslocamento em relação ao ponto que eu vou clicar nesse meu desenho, tá? Então eu vou clicar aqui nesse ponto
da quina aqui, da junção, dessa minha parte externa dessa madeira, da batente. Lembrando que eu estou com deslocamento de 15. Então, a partir do momento que eu clico nesse ponto aqui, ele vai lançar o retângulo 15 centímetros para dentro. Ó. Cliquei, no caso está 15 para fora. Por quê? Porque eu tenho que dar o valor negativo ali no offset. Então, valor de menos 15. Então, lembrando que eu dei um ESC para cancelar o comando, tá? Então, dei um ESC para cancelar o comando, ele volta a opção aqui de ajustes. Agora sim, digitei menos 15 e vou dar um clique aqui nessa interseção. Cliquei e pronto, ó, vocês podem ver que o retângulo me jogou para dentro. E vou clicar nessa mesma interseção aqui embaixo, ok? Cliquei, dei um ESC, pronto. E agora? Agora eu vou dar um zoom aqui nessa parte de baixo da porta. Deleto essa minha linha de cima, ok? Deletei ela. E vou pegar o meu comando de dividir elemento aqui, que é o SL. Vou dar um clique bem aqui no meio, pronto. Então eu dividi essa linha de baixo em duas linhas. E por quê? Agora nós vamos pegar aqui a ferramenta de aparar e estender. Clico nela. Clico nessa minha linha interna e clico aqui nessa parte mais interna dessa minha linha de base, ok? Cliquei, pronto, então eu fiz o fechamento, ó. E eu repito o processo do lado direito. Então, eu clico nessa minha linha magenta, clico nessa parte interna aqui, ok? Da minha linha, você pode ver que ele vai traçar um pontilhado. Cliquei, pronto, fechou. Dei alguns ESCs para encerrar o comando e eu posso ver que eu já tenho aqui, ó, a minha moldura, ó. Então, vocês podem ver aí contornado em azul escuro a moldura, então, dessa porta, ok? Dei alguns ESCs e agora eu vou clicar no meu joinha, né, que é o check aqui para encerrar o comando. Cliquei, vou olhar no meu 3D agora como ficou. Vocês podem olhar que ficou para fora aqui, né, essa moldura que a gente acabou de criar, certo? Lembrando que para girar assim eu aperto o Shift, aperto a bolinha do scroll do mouse para baixo e giro, ó. Então ele consegue rotacionar. Ou clico aqui no meu cube e vou rotacionando, também dá na mesma. Então para corrigir essa parte aqui, o que eu faço? Vou abrir uma elevação agora lateral da porta, tá? Pode ser uma elevação esquerda ou uma direita, enfim, você escolhe. Vou dar um zoom aqui. Clico nessa moldura que eu acabei de criar, ó, que é essa parte mais externa, certo? Então, cliquei nela. E o que eu faço agora? Nessa setinha azul aqui no eixo horizontal, clico nela, seguro e arrasto até o alinhamento com essa linha preta aqui, ó. Tá vendo? Tem uma linha preta? Clico, seguro e arrasto até ela. Solto. E aperto no meu cadeado para ele travar as dimensões junto com essas dimensões internas, ok? Tá. Só que eu fiz um problema aqui, né? O que eu fiz? Eu dei um ESC, cliquei fora e ó, eu não consigo mais selecionar só aquela moldura. Então o que eu faço? Passo o mouse em cima, aqui, né, nesse meu canto, que é onde eu fiz o alinhamento, aperto o Tab. Apertando o Tab, você pode ver que ele vai selecionar de volta aquela moldura, tá? Cliquei nela e essa parte aqui interna, eu clico, seguro e arrasto até aqui e aperto o meu cadeado. Pronto. Então, eu já tenho ela travada nas dimensões, ó, como você pode ver. Agora, eu tenho mais um detalhe para fazer. Vou clicar novamente nessa minha moldura interna, ok? Clico aqui em cima em Editar Extrusão. Cliquei em Editar Extrusão. Vou agora abrir uma vista frontal, no caso, essa vista exterior. Venho em Anotar e Alinhada. Por quê? Porque eu quero travar a espessura dessa madeira. Eu quero que ela fique com essa espessura para sempre, independente da medida que eu coloque aqui no software, tá? Nessa porta paramétrica. Então, clico em Alinhada e clico, então, no meu plano de referência, ok? Esse aqui é o meu plano de referência. Porque é esse plano externo da esquerda e da direita são eles que vão alargar ou comprimir, no caso, ficar mais largos ou mais estreitos, e eles que vão comandar aí a largura da porta. Então, por isso que eu preciso clicar, né, com a ferramenta alinhada, primeiro no meu plano e depois no elemento que eu quero,
e aí sim ela fica alinhada, ó. Então ficou com 15 e clico no meu cadeado para travar. Clico no meu plano, clico nessa minha linha magenta mais interna, puxo para fora e clico no meu cadeado para travar. Então o que isso significa? Significa que independente da largura que eu der para essa porta, essa madeira, essa parte interna aqui, ela sempre vai ter 15 milímetros de espessura, ok? E eu vou fazer a mesma coisa aqui no eixo horizontal, tá? Então, vou pegar aqui, anotar, alinhada, clico no meu plano e clico, então, nessa minha linha de referência. E no meu cadeado. Se o cadeado não aparecer na tela, tira um pouco o zoom, que pode ser que ele apareça aí para você. Dei alguns ESCs para encerrar o comando, e agora eu clico no joinha, né, no check, para finalizar esse travamento. Então, aqui no meu 3D, já tenho travado, certo? O que eu posso fazer agora? Eu vou utilizar a ferramenta Unir. É uma ferramenta aí muito subestimada, né, no Revit. Clico nela, clico na minha moldura e clico nessa parte interna. Ó. Ele vai fazer a união como se fosse uma única peça. E eu repito o processo desse lado. Ó. Clico na moldura, clico nessa parte interna da moldura e ele vai juntar tudo em uma única peça, ok? Vou dar alguns ESCs para encerrar o comando agora e fazer um teste. Venho aqui na minha guia de propriedades, nessa opção aqui, tipos de família, tá? Ela está aqui na guia modificar, mas ela também está na guia criar. Na verdade, ela está em quase todas as guias, tá? Então, eu venho aqui em criar e clico na guia, na opção, né, no caso, tipos de famílias. Cliquei nessa opção, eu tenho aqui a altura e a largura dessa porta, certo? Vou testar aqui colocando a altura como 1800. Pronto, ela diminuiu. Vou colocar a largura como 600 milímetros, que equivale a 60 centímetros. Pronto, ela também diminuiu. Vou voltar aqui para as medidas originais, porque nós vamos alterar esses parâmetros aqui, tá? A largura bruta vai ser a largura total da porta, e essa largura aqui vai ser a largura da folha da porta. E o mesmo para a altura bruta e para a altura. A altura vai ser a altura da folha, e a altura bruta vai ser a altura total da porta, ok? Do vão que precisa ser feito aí na porta. Então, vou dar aqui um ok para encerrar o comando com as medidas originais da minha porta. Eu já vi que ela está funcionando. Então, agora, eu vou abrir aqui a minha guia nível de referência, que é a minha guia da planta baixa, ok? Clico aqui onde está escrito largura e vou alterar aqui em cima na minha guia modificar o parâmetro dela. Eu não quero que ela seja regida pelo parâmetro largura, eu quero que ela seja regida pelo parâmetro largura bruta. Então, a largura total da porta será essa largura bruta, ok? Clico nela, pronto. Já substituí aqui o meu parâmetro pelo parâmetro que eu quero. Então, agora, para alterar essa largura total da porta, ou seja, a abertura da alvenaria, então eu tenho aqui na largura bruta agora essa alteração, e não mais na largura normal, que essa largura normal vai ser a largura da folha. A mesma coisa vale para a altura, ok? Então eu abri aqui a minha guia frontal, chamada exterior. Aqui onde está a altura, clico nesse parâmetro e altero para altura bruta. Pronto, então eu fiz a substituição de parâmetros. Apenas isso, mais nada. Pode ficar tranquilo aí. Fiz essas alterações, ok? Agora eu vou fazer a extrusão da minha folha. Tá? Então, que vai ser a folha da minha porta. Para isso, vem aqui em criar extrusão. Tá? Mas nós não vamos criar ela desse jeito aqui, ó, fazendo uma extrusão de frente para a porta. Não, nós vamos fazer de um outro jeito para que ela consiga abrir e fechar. Tá? Para isso, eu venho em nível de referência, que é, no caso, a minha planta baixa, ok? E aqui na minha planta baixa, então, eu vou criar alguns novos planos. Então, venho aqui em criar plano de referência, que vai ser meu plano de trabalho, tá? Então, clico em plano de referência e vou desenhar um plano aqui alinhado com essa parte externa da batente aqui. Então, clico nela, puxo para fora e dou um outro clique para finalizar. Posso dar um nome aqui para esse plano, colocar como eixo
eixo de abertura. E dou um Enter. Tá? Eu posso pegar esse plano, puxar ele um pouquinho para cima aqui, só para ficar mais representável. Então eu tenho meu plano criado. Agora eu preciso criar uma linha de referência, que é essa linha que vai pegar e indicar a angulação da minha porta, ok? Apenas um detalhe, antes da gente desenhar essa linha, vamos pegar uma medida aqui. Então, eu clico aqui em medir entre duas referências, que é esse meu ícone da régua, e vou clicar nessa parte mais interna para essa parte mais interna. Eu tenho 970 milímetros. Anote esse valor aí no papel, em algum lugar, 970 milímetros. Então, agora, eu venho em criar linha de referência. Aqui em linha de referência, cliquei. Vou clicar aqui bem nesse meu centro, tá? Cliquei e vou puxar aqui, aleatório, e vou digitar 970 e dar um Enter. Pronto. Então, isso aqui que vai regir a angulação da minha porta. E a folha também. Então, agora o que eu vou fazer? Para fins de ajuste, de travamento de parâmetros e, enfim, eu vou clicar nessa porta, nesse eixo, vou apertar com o teclado do mouse um pouco para... do mouse não, as teclas do teclado, um pouco para a esquerda e um pouco para baixo. Então, eu mudei aqui, né? Eu afastei ela um pouco da minha porta. Por quê? Eu vou inserir dois parâmetros de anotação aqui de cota, que vai definir com que essa porta ela só rode nesse eixo aqui, nesse pontinho, em nenhum outro lugar. E como eu faço isso? Bom, clico aqui em alinhada, clico no meu plano de referência, que no caso é esse aqui, passo essa minha cota bem na quina, que se você reparar, ele vai criar uma bolinha azul, um círculo azul, ó. Então, passei e criou. Clico e vou puxar essa cota um pouco para fora. Ok. Dei alguns ESCs para encerrar o comando. Eu vou diminuir aqui a minha escala para ficar melhor de enxergar, tá? Puxar essa cota um pouquinho mais. Deixar ela aqui mesmo. E vou fazer o mesmo, tá? Então, vem aqui em anotar, alinhada, com esse meu plano. Você pode reparar que aqui eu tenho um outro plano na face da minha parede, tá? E como que eu identifico ele? Simples. A hora que eu passo o mouse aqui, ó, vocês podem ver que ele ficou pontilhado, certo? E ele aparece na legenda, plano de referência. Significa que eu capturei com o meu mouse o plano de referência. Se eu passo o mouse aqui em cima e, por exemplo, aperto um tab, alguns tabs, ele pode acabar pegando outra coisa que não seja o plano de referência. Por exemplo, ó, um caráter bem didático, ó. A hora que eu passo o mouse aqui, nesse ponto, vocês podem ver que ele pega a moldura, então ele pega um objeto. Se eu dou tab mais uma vez, ó, ele já captura o meu plano de referência. Então essa é a função do tab, tá? Mas essa parte do tab não vem agora. Só se quando você passar o mouse aqui em cima, ele não aparecesse tracejado, ele aparecer um risco reto, tá? Apareceu o tracejado, clica nele. Em seguida, clica naquela quina também daquela linha que a gente fez de referência para a folha. Tá? Cliquei, puxei aqui um pouco a cota. Agora eu vou simplesmente, né, dar alguns ESCs para encerrar o comando de cota. Clico então nessa minha linha de referência que eu acabei de criar e vou alterar aqui meu valor de cota, certo? Eu cliquei em cima do número e vou alterar para 0. Agora o que eu faço? Vou dar alguns ESCs. Vou clicar nessa cota que está com o valor de 0, tira um pouco o zoom e você vai achar um cadeado. Clica nesse cadeado para travar. Você vai fazer a mesma coisa com essa outra cota, tá? Então eu vou clicar nessa minha linha. Essa cota aqui que está o valor de 35 no meu exemplo, no teu pode estar outro valor, vou clicar em cima do número e digitar 0 e dou um Enter. Pronto. Vocês podem ver que ela já grudou lá. Vou dar alguns ESCs. Clico em cima do meu 0 aqui, ó. Cuidado, tá? Porque se eu passar muito o mouse, ele vai acabar pegando aqui esse corte de abertura da parede. E não, eu quero só a cota, tá? Então, ó, a cota ela é só essa linha pequenininha. Cliquei na cota, ok? E vou clicar no meu cadeado, que tá logo aqui na tela, fácil de enxergar também. Pronto.
Então já tenho travado aqui, tanto no eixo X quanto no eixo Y, essa linha de referência, ok? Ainda na linha de referência, eu venho na guia anotar e clico em angular, cota angular, que é a cota que vai regir, então, a abertura dessa folha, ok? Então, para isso, eu clico na angular, passo o mouse aqui em cima para capturar o meu plano de referência e clico nessa minha linha de referência. Agora, ele vai me dar o ângulo. Ó. Posiciono em algum ponto a cota, certo? Dou alguns ESCs para encerrar o comando. Clico na minha cota e aqui em cima na legenda, vocês podem ver que eu não tenho nenhum parâmetro configurado. Vou clicar nesse botãozinho, criar parâmetro, e vou renomear ele como ângulo de abertura. Vou deixar ele como instância, ok? Porque cada porta que eu inserir no Revit eu quero, por exemplo, colocar uma angulação diferente, então eu deixo como instância. Ângulo, cotas, parâmetro de família, o resto deixo tudo ok. Então eu só coloquei o nome e alterei para instância. Por quê? Porque se eu deixo como tipo, e lá no Revit, digamos que eu tenha várias portas de 60 centímetros, por exemplo, em 3 banheiros diferentes. Coloquei a mesma P1 nesses 3 banheiros, tá? Todas elas estão como P1, certo? Mas digamos que só em um desses banheiros eu queira representar ele com a abertura dessa porta a, por exemplo, 30 graus. E os outros 2 banheiros eu quero que deixar a 0 graus. Se eu marco tipo aqui na criação da família, o ângulo que eu der em uma porta, ele vai capturar em todas as outras desse grupo, tá? Se eu deixo como instância, ele só vai aplicar naquela porta P1 daquele banheiro, e não em todas as P1s, ok? Então, por isso que eu deixo aqui como instância, e dou um ok. Beleza, então já tem aqui, ó, ângulo de abertura da porta, tá? Deixa eu puxar essa legenda um pouquinho mais para fora, aí. Ok. Agora, nós vamos pro 3D. Aqui no 3D, ó, você pode reparar que tem a linha de referência, certo? E agora nós vamos criar, então aqui na Ribbon, criar uma extrusão. Clico em extrusão, certo? Aqui em extrusão, antes de começar a desenhar qualquer coisa, eu vou clicar aqui em definir, para definir qual é o plano de trabalho que eu vou estar operando. Se é no plano de trabalho XY, plano de trabalho XZ, na verdade seria YZ no caso, ou XY. XY, XZ ou YZ, né? No caso, eu vou clicar aqui em definir. Aqui em definir, eu vou marcar a opção selecionar um plano. Clico em selecionar um plano e dou um OK. Vou clicar na minha linha de referência, mas antes de clicar, tá? Não saia clicando, por favor. Eu vou passar o mouse em cima da minha linha de referência e vou apertar Tab uma vez para ele alterar qual é o meu plano de trabalho. Vocês podem ver que ele alterou para o eixo XZ. Estava no XY, ele alterou para o XZ. Esses valores não aparecem aqui na tela, tá? Também não sei se é o XZ mesmo, é o XY ou o XZ, mas podem ver que ele alterou da horizontal para vertical. Geralmente outros softwares como o Weberic ou o KBuilder é assim, tá? Então eu tô acostumado com eles e eu falo XY, XZ ou YZ, tá? Então, alterou aqui o sentido para vertical, agora sim eu posso dar um clique. Pronto. Confirmei então o meu plano de trabalho desse jeito vertical, tá? Agora eu venho aqui na minha ferramenta de retângulo, ok. Vou dar um zoom aqui para pegar bem o eixo, tá? Desse meu ponto, da linha de referência. Cliquei, tiro um pouco o zoom, puxo para cima, até que eu tô movendo aqui o meu retângulo, certo? A hora que eu movo ele e vejo que lá na base da minha linha de referência, lá no chão, ficou um círculo azul na pontinha dele, eu dou um clique para confirmar. Significa que ele está alinhado com a mesma largura lá do meu plano, certo? Vou rotacionar um pouco aqui, tá? Segurando o Shift e apertando o Scroll do mouse, eu consigo mover. E vou adicionar algumas cotas aqui, tá? Então eu venho em anotar, alinhada novamente. Vou pegar no meu plano horizontal.
Então, cliquei nessa minha linha magenta superior, clico na minha linha magenta inferior, posiciono a cota, dou alguns ESCs, tá? Clico nessa minha cota e aqui eu vou alterar para altura. Pronto, alterei para altura, certo? E vou alterar aqui também a minha largura. Então, clicar nessa minha linha magenta interna, nessa minha linha magenta externa, certo? Mas preciso habilitar primeiro a ferramenta de cota alinhada, ou atalho D de dado e de igreja no teclado. Pronto, fiz aqui então a minha marcação de cotas. E agora eu clico na minha cota e altero o parâmetro aqui para largura, que vai ser a largura da minha folha. Ok. Eu preciso fazer algumas alterações. Lembram que lá no começo dessa modelagem eu defini uma espessura de 15 aqui para o madeiramento interno dessa porta? Então eu tenho 15 desse lado, 15 desse lado do vão e 15 em cima. Essa folha da porta ela precisa descontar do vão total, que é a largura bruta, 15 milímetros desse lado e 15 milímetros desse lado, que é em relação à estrutura do madeiramento aqui dessa esquadria, tá? Dessa porta. Então, vem aqui na guia de tipos de famílias, que no caso é o menu de parâmetros. Cliquei nele. Agora eu venho aqui, ó, em largura. Você pode ver que ele está com o mesmo valor da largura bruta. Tá errado isso. Então, eu vou clicar aqui em largura bruta. Vou selecionar tudo e vou dar um Ctrl C para copiar o nome desse parâmetro, o nome certinho. Agora eu venho aqui na linha largura e aqui depois desse igual, que é no campo fórmula, vou dar um Ctrl V, que é aqui, ó, ficou a largura bruta, que é o mesmo valor que está aqui nesse parâmetro, e vou digitar menos 30. Por que 30? Porque 30 milímetros é a soma dos 15 centímetros de madeira desse lado mais os 15 centímetros de madeira desse outro lado, que nós precisamos descontar do vão total dessa porta, ok? Então, dou um aplicar aqui. Vocês podem ver que na planta ele já até alterou aqui para 970. E eu vou fazer a mesma coisa com a minha altura. A minha altura, ele está com 2000, que é a mesma altura bruta da porta. Vou clicar aqui em altura bruta, Ctrl C. E aqui na minha guia de altura, depois do igual, clico aqui, dou um Ctrl V, que significa o quê? Que a fórmula ele vai pegar essa altura bruta e vai fazer alguma coisa com essa operação, com essa referência desse valor aqui. Então, será altura bruta menos 15, que é a espessura daquele madeiramento que nós colocamos no topo aqui da porta. Então, como que ficou? Aqui na largura da folha, esse 970 é o resultado da largura bruta, que é aqui o 1 metro, né, ou 1000 milímetros, menos 30 milímetros dessas duas madeiras aqui, uma de cada lado. E a altura, a mesma coisa. A altura da folha é a altura bruta, que é a altura total da porta, menos 15 milímetros, que é a altura do madeiramento aqui em cima, ok? Dou um aplicar e dou um ok. Vocês podem ver que os parâmetros já me capturaram aqui, já fizeram o cálculo e fizeram o ajuste, ok? Dou um joinha. Vocês podem ver que a porta ficou absurdamente grossa, certo? Espessa. Então, clico nela e eu vou aqui no final da extrusão colocar um valor de 35 milímetros, 3,5 centímetros, que é um valor plausível aí para uma abertura de porta, ok? Volto para minha planta baixa, só para olhar, para ver se está tudo em ordem. Aparentemente está tudo em ordem, vou fazer um teste agora. Vou abrir o meu 3D. Ok? Puxar ele aqui para o canto. Clico no meu tipo de família. E vamos ver aqui o que acontece primeiro com o ângulo. Vou colocar 45. Aplicar. Abriu. Vou colocar 90, que é a minha abertura total. Abriu. Total. E alinhada no eixo. Vou digitar 0 agora. Fechou. Vou digitar 45 para ver se a porta vai desalinhar do eixo. Não, continua girando no eixo. Ótimo. É isso que a gente precisava. E agora nós precisamos verificar se, alterando a dimensão dessa porta, ela vai desconfigurar alguma coisa também. Então, cliquei lá novamente para alteração dos parâmetros aqui. Largura bruta, vou colocar 800. Ó, aqui já teve um probleminha com a porta aqui, ó. Tá vendo?
E nós já vamos ver aqui o que aconteceu, ó. Eu vou voltar lá na minha planta baixa, no meu nível de referência. Vou clicar aqui nessa linha de referência que eu criei e eu já achei o erro dela. E qual que é o erro dela? Simples. Clico nessa minha linha de referência e vou clicar para habilitar uma cota, ó, criar uma cota. Cliquei nessa opção, ele me criou essa cota aqui de 970, ok? Agora eu vou atribuir um parâmetro para essa cota. E o parâmetro dele vai ser a largura. Pronto. A largura está feita. Só que ainda tem algum problema nisso. Ela está fora do meu eixo, certo? Então, o que eu vou fazer? Clicar aqui em propriedades, deixa eu alterar aqui para 1000, a minha largura da porta. Pronto, voltou. E agora a gente tem que entender por que ela está se movendo aqui. Bom, vou dar um zoom aqui nesse meu eixo. Clicar com a ferramenta de alinhar, ok? Clicar aqui nesse meu plano de referência, tá? Plano de referência, cliquei e vou clicar nesse aqui no meio, eu vou apertar Tab até aparecer uma bolinha. Apareceu a bolinha? Clico na bolinha. Fiz o alinhamento e clico no meu cadeado para travar. A cota irá sobre restringir o croquis. Vamos achar o erro disso aqui agora. Bom, vou fazer o seguinte, então. Atribuir aqui a minha largura, tá com 970. Se eu altero ela, vamos raciocinar aqui, pessoal. Se eu altero ela, minha largura bruta para 800, a cota, ela não vai, certo? Então, o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl Z, vou clicar aqui nessa minha porta, clico no meu óculos e ocultar elemento. Ocultei elemento, então tem agora só os elementos que me interessam aqui, tá? Clico com a ferramenta alinhar. Vou pegar então aqui meu plano de referência e apertar a bolinha. Pronto. Vamos excluir elemento para ver aqui o que acontece. Pronto, cliquei em excluir elemento, vou reiniciar a exibição e vamos verificar aqui. Aparentemente não excluiu nada no 3D. Vou voltar lá para o meu nível de referência e vamos ver o que acontece aqui então. Não quero salvar agora. Vou alterar aqui para 800. Ela ainda não foi. Na verdade, ela foi. O problema, deixa eu dar um Ctrl Z, é que esse meu plano ele não está com uma cota aqui fechada no plano principal. Então, eu preciso criar uma cota aqui. Então, venho aqui DI, né, que é aquele atalho. Plano mais forte, plano mais fraco. Puxo para cima e dou um cadeado. Pronto. Vamos ver se agora vai. Por quê? Porque eu travei esse plano em relação a esse outro plano. Então, sempre que um move, o outro move. Vamos ver. Pronto. Agora está tudo funcionando do jeito certo. Ó. Se eu venho no meu 3D, vou alterar aqui para o vão, para minha folha de 600. Pronto. Se eu alterar minha altura para 2100, funciona normal. Então agora a nossa porta está funcionando normalmente, galera. Bem legal, né? Só fazendo mais um teste aqui, deixa eu olhar meu nível de referência, ângulo tá ok, tudo ok. Vou voltar para o 3D. Fazer o seguinte agora. Vou alterar meu ângulo da porta para 0. Pronto, fechou. Vou alterar ele para 45. Se ele continuar no mesmo eixo, tá tudo certo. Continua no mesmo eixo, tá tudo certo. Ok, pessoal? Agora, só para finalizar um capricho, o que nós podemos fazer? Clicar nessa minha folha. Aqui em material, eu vou clicar nesse quadradinho do lado direito, onde está escrito por categoria. Clico no quadrado cinza para atribuir um parâmetro. Clico em novo parâmetro. Eu vou renomear como material da porta. Pode ser um parâmetro de tipo mesmo, ou instância, você escolhe aqui, eu prefiro o tipo. Ok. Ok. Dou alguns S para iniciar o comando. Clico aqui na minha moldura. Vou clicar no cinza e vou atribuir o material da porta nele. Vou dar um zoom aqui.
até selecionar aquele meu montante lá, aquela parte interna da porta. E verifico se está atribuído também. Tá tudo atribuído porque é uma coisa só que eu tinha unido, tá? Então, quando você une dois elementos, os dois capturam a mesma propriedade de material, ok? E agora? Agora eu vou abrir aqui minha vista alta, realista, venho aqui nas minhas propriedades, vou alterar aqui o material da porta para a madeira que eu quiser, tá? Então, ó, eu tô com esse menu aqui aberto, tá? Que é a biblioteca de materiais, tá? Madeira. Vou pegar aqui essa amendoeira. Clico na setinha para cima, pronto. Já tem ela atribuída. Às vezes, quando eu clico nela e dou um OK, ela não atribui aqui. E aí eu preciso clicar então nos 3 pontinhos. Clico novamente no material e pronto. Agora ele tá aplicado, galera. Bem legal, né? Agora basta salvar. Vou dar um Ctrl S de sapo. E vou salvar então essa minha porta. Porta paramétrica. E aqui em opções, eu vou deixar como um salvamento apenas. Para ele não criar vários backups, vários 0.0001, .0002, .003, não. Deixa só um, tá ótimo. E dou um salvar. Se eu quiser testar um projeto, eu venho aqui em Arquivo, Novo, Modelo de Arquitetura, Projeto, OK. Aguardo carregar. Carregou. Venho aqui em Parede, colocar uma parede com 3 metros de altura, ou 3.000 milímetros. Lancei ela aqui. Pronto. Agora o que eu faço, né? Vou abrir aqui a minha porta que eu acabei de criar, tá? Ó. Porta underline paramétrica. Carregar no projeto. Clico no botão carregar no projeto. E ele já vem para cá, ó. Pronto. Cliquei. Podem ver que ele só me apareceu com essa linha, certo? Por quê? Porque lá na planta baixa aqui, quer ver, ó? Deixa eu procurar aqui, planta de piso, nível de referência. Então, aqui no meu nível de referência, eu só tenho esse desenho aqui, tá? Eu precisaria criar linhas simbólicas, enfim, criar alguma legenda aí para que ela aparecesse aqui no meu projeto. Eu posso até tentar alterar a faixa de vista aqui, mas não vai mudar muita coisa aqui na visualização dessa porta, tá? Se eu olhar no meu 3D, vamos ver no 3D, ó, a porta tá aqui, tá? Beleza. Se eu clico na minha porta, e aqui, ó, no ângulo de abertura dela, ok. Aqui em cima tem só os parâmetros de tipo, e lá fora uns parâmetros de instância, tá? Vou colocar aqui 15, ó, ela já se moveu. Clico na porta, alterar aqui para 85, por exemplo, já se moveu. Pronto. Bem legal, né, a criação dessa porta, pessoal. Bom, então espero que você tenha gostado tanto desse tutorial quanto desse novo modelo, desse novo cenário que vocês estão vendo aqui nessa tela, tá? Nesse novo formato de vídeo aqui. Eu tô querendo criar alguma coisa mais dinâmica, alguma coisa mais moderna, mais chamativa, não tão cansativa, digamos assim, né? Apesar de que esse tutorial foi bem extenso. Espero que você tenha gostado, foi feito com muito carinho. E agora os avisos finais, claro, né? Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir os outros vídeos aqui no meu canto direito da tela, tá? Tem esses 2 vídeos aqui, um tutorial e um vídeo sobre BIM. Nos seguir nas redes sociais como @StudioBIM. Então, no Instagram como @StudioBIM, no Facebook e no LinkedIn. Geralmente a gente faz algum sorteio lá no Instagram, então não deixe de nos seguir lá, tá bom? Agradeço muito aqui a atenção de você e nos vemos agora num próximo tutorial. Um grande abraço!